Vamos a mais uma aula de logística e hoje com o tema containers, ou melhor, tipos de containers, né? Você que mora nos grandes centros urbanos aí do Brasil está acostumado a ver carretas passando com containers de diversos tamanhos e modelos, e ao chegar nos portos do Brasil, Santos, Salvador, Rio de Janeiro, é comum você ver, né, o transporte de contêineres. Então vamos falar um pouco sobre isso. Essas informações são bastante cobradas nas bancas de concursos. Então é importante você que vai prestar concurso público aí, ó, preste atenção bem nessas informações, que são informações sucintas cobradas pelas bancas de concurso. Ok? Então vamos dar início. A adoção de contêineres como acondicionador de cargas teve sua maior significância a partir de 1956, meus amigos, quando começou a ser utilizado em navios mistos na costa oeste dos Estados Unidos. Naquela época já foram percebidas as vantagens da utilização do contêiner, tais como a rapidez de carga, de descarga do navio e a facilidade da transferência de um modal de transporte para outro. Ou seja, antes dos contêineres era muito comum os acidentes. Vocês verificam aí nessa primeira imagem, as mercadorias não eram nem acondicionadas, eram colocadas uma em cima da outra, içadas por cordas ou correntes, e eram colocadas em caminhões ou navios, e aconteciam com isso muitos e muitos acidentes. Várias fatalidades ocorriam no transporte de mercadorias. Vocês vejam também na outra imagem inferior aí, ó, o transporte de líquidos, né? Como era realizado. Então é uma coisa bem precária. Vocês observam também nessas imagens aí ó, que as pessoas nem utilizavam, né, os EPIs, né, o equipamento de proteção individual. Isso está relacionado também. Aí, com a constante observação dos acidentes e a procura pelas melhoras, foi chegando o que foi criado os containers. E os primeiros containers, nós vamos falar aqui sobre um dos primeiros, que é os seus tamanhos, né? O tamanho dos containers não era padronizado. Existiam várias dimensões, porque é uma coisa nova, então cada empresa fazia o que? O container conforme a sua necessidade, não existia um padrão. Da imagem aqui, vocês verificam aqui de forma visual o Connex Container, que tinha o que? As dimensões de 8 pés de largura, 6 pés de altura e 6 pés de profundidade, que ele foi criado pelo exército americano, né, para o transporte de sua logística militar. Nós vemos em seguida aqui, ó, os contêineres de 24 polegadas ou 24 pés de largura, 8 pés de altura e 8 pés de profundidade, utilizado e idealizado pela Madison para o transporte por contêineres para o Havaí, né? O Havaí é uma ilha do Pacífico americana, então precisava se levar muitas mercadorias, então a Madison criou o seu container próprio com essas especificações aí que estão na tela. E em seguida aqui nós vemos o, o container da Sealord, que 35 pés de largura, 8 pés de altura e 8 pés de profundidade, utilizado pela companhia de navegação Sealord ou Sealand, ok? Para facilitar o manuseio e a acomodação dos navios, as dimensões dos contêineres foram padronizadas pela ISO em 1968, né? Quero dizer que com essa padronização não foi logo de uma vez. Até hoje ainda existem alguns contêineres desses antigos circulando no mundo, mas são bem poucos, são raros de encontrar. O que é que a ISO de 1968 fez? Ela padronizou o tamanho dos contêineres com 10 pés, 20 pés, 30 pés e 40 pés. Os mais utilizados são os de 20 e 40 pés. Se você está assistindo esse vídeo e mora próximo de um porto aqui do Brasil, você vai ver passando nas BRs
na maioria das vezes, os containers de 40 pés e de 20 pés. É interessante nós abordarmos sobre a estrutura dos containers, é bastante interessante. Isso cai na prova, viu? O container preparado para líquidos tem sua estrutura adequada para a instalação de tanques de aço, corte inoxidável ou madeira para os materiais mais aplicados, né? São os materiais mais aplicados na construção dos containers são o aço corte nas laterais, o aço reforçado nas vigas e colunas e o aço galvanizado. O piso do container é confeccionado em vigas no formato U ou I e com soldas MIG. E além dos containers, né, convencionais que nós enxergamos aí, que é esse container, por exemplo, é o tipo dry, né? Existem os containers acondicionados para levar mercadorias, né, em temperaturas mais frias. O container térmico tem as laterais providas de forração própria para resfriamento ou aquecimento. O container frigorífico, você vai ver com um termo assim, reefers. O container frigorífico e é insulado, tem estruturas em aço corte, galvanizado, piso coberto com estrado vazado em alumínio ou aço galvanizado para facilitar a circulação de frios, né? Então nós falamos aqui nessa primeira parte sobre a história do container e como é feita a sua estrutura. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos de container. Vamos começar aqui com o standard de 20 pés, o DV20, né? Bastante comum aqui no Brasil. Eles são utilizados para cargas não perecíveis por suas dimensões reduzidas e forte estrutura. É também recomendado para cargas pesadas de menor volume, ou seja, se alguma empresa precisa mandar uma mercadoria para outro país ou para dentro do Brasil mesmo, o que é que acontece? Eles solicitam, né, um container, faz o contato com a logística. Se for pouca coisa, vão utilizar um container menor de 20 pés. E logo em seguida, nós temos o standard de 40 pés, o DV40, que ele é utilizado para cargas não perecíveis. Algumas cargas são de grande volume, mas nem sempre pesam tanto quanto aparentam. Para isso, pode-se utilizar este container de 40 pés, que é o DV40. Agora nós vamos falar sobre o Right Cable de 40 pés, o HC40. O que é que ele tem diferente do anterior? Ele tem a mesma largura. Desculpe, gente, ele tem a mesma largura, não é isso? Mas só que ele tem um diferencial na altura. Eles são utilizados para cargas não perecíveis, utilizado para cargas de pequena densidade, ou seja, onde o volume supera e muito o peso. Este container possui a mesma largura e comprimento de um container de 40 pés, com um pé a mais de altura, aumentando seu volume interno em cerca de 13% na cubagem, ou seja, vai se transportar algodão para a China. Você vai utilizar esse container daqui, porque o que é que tem o algodão? O algodão, como ele é mais leve, então ele vai ter um peso menor, mas vai ter uma dimensão maior. Então nessas cargas assim que o produto é muito leve, é utilizado o Right Cable, o HC40. Agora nós vamos falar sobre os containers frigoríficos, né? Os reefers. Os containers reefers, né? Os frigoríficos são aqueles que nós enxergamos quando passamos pelas BRs do Brasil, pelos portos, são aqueles containers na cor branca. São containers servidos por acessórios de refrigeração para manter a temperatura controlada durante o transporte. Para os containers reefers são utilizadas as seguintes siglas. Vejam que os containers dry, o container dry, ele é seco. Foi o que nós falamos anteriormente, né? E agora
são os contêineres refrigerados, né? Eles são chamados de RE20, no mesmo tamanho do DV20, para conter rifles, né? Para cargas frigoríficas. Temos o RE40 pés. E nós temos também o RH40 para contêineres, né, na mesma proporção da outra. O RH40 ele tem o que? Tem um pé a mais para a cubagem de mercadorias leves. Aqui nós enxergamos outro tipo de container, o container open top. O container open top são containers com teto aberto, ou seja, o teto é vazado, destinado ao acondicionamento de cargas irregulares ou que só possam ser carregados por cima. A proteção da carga é feita por uma lona fixada ao topo do container. Exemplo de cargas que são acondicionadas nesse formato de container, né? Máquinas, barcos, vidro, empilhadeira, etc. Os containers open top são representados pelas siglas OT20. O OT20 na mesma regra, OT20 pés e o OT40 pés, ok? Essas cargas, no caso desses containers, no momento da logística de acondicionar os containers, a arrumação nos navios, eles são colocados por último no navio porque eles não podem receber peso na parte de cima porque podem danificar o produto que estiver no container. Então, na programação de carga e descarga de um navio, esses containers open top, eles são os últimos a chegarem no porto e os primeiros a saírem. Temos também o container freight rack, né? Bastante comum aqui nas BRs aqui do Brasil. São containers projetados para a utilização de cargas que seriam transportadas avulsas. São ideais para cargas compridas ou de forma irregulares, que pelo seu tamanho não caberia em um container fechado. São representados pelas siglas abaixo, ó, FR20, olha como está aí na tela, FR20 pés e FR40 pés. Aqui nós vemos aqui as dimensões do freight rack, né? O comprimento de 6 metros e 58 centímetros, o comprimento externo, e interno de 5 metros e 7,98 centímetros. Temos a sua largura, que é de 2 metros e 438 centímetros, a altura, e a capacidade, meus amigos, do freight rack é de 21,6 toneladas, o freight rack de 20 pés, e o volume de 33,2 metros cúbicos. Já o freight rack de 40 pés, nós temos o comprimento aqui, ó, quase que o dobro praticamente, né? Quase que o dobro praticamente. A dimensão externa de 12,192 metros e a interna de 12,092, a largura 2,438 e a interna 2,4,4 metros, ok? E a capacidade do freight rack de 40 pés é de 26,5 toneladas e um volume de 67,7 metros cúbicos. E aqui, bastante comum também, nós temos o container plataforma. São containers com as mesmas funções do freight rack. A diferença é que a plataforma não tem paredes nas cabeceiras. São representados pelas siglas PL20. Opa, passei aqui, voltando. São representados pelas siglas PL20, o 20 que é o que? De 20 pés, e PL40, o 40 de 40 pés. Aqui, como está no texto aqui, eu tenho um comprimento de 12,192 metros na sua área externa e na sua área interna de 12,150. Temos sua largura, que é de 2 metros e 438 centímetros, e a área interna de 2 metros e 290 centímetros, ok? A altura aqui fica quanto ao critério da segurança e necessidade da carga. E a capacidade, nós temos aqui que tem a capacidade de peso de 26,5 toneladas.
e o volume de 67,7 metros cúbicos. E aqui, já chegando ao fim, nós temos o container tanque. São containers utilizados para o carregamento de produtos líquidos, tóxicos, inflamáveis e corrosivos. São equipamentos com grande capacidade, né, à prova de corrosão e de vazamento e até contra altas temperaturas. São representados pelas siglas TK20 para containers tanque de 20 pés e TK40 para containers de 40 pés. Esse tipo de container aqui é bastante comum na área de gás. Várias empresas aqui no Brasil, empresas que fazem alumínio, que fazem isopor, né, e outros produtos, né, químicos aí, geralmente eles têm um ou dois containers desse no seu estacionamento para a produção de seus produtos, né, que colocam o gás ou gás natural ou GLP, e é facilitado o seu transporte através das carretas, dos caminhões MUC. Então é muito comum, né? Esse tanque ele tem esse tanque, ou melhor, esse container, ele tem um comprimento. Vejam que na verdade é um tanque container, né? Vocês enxergam que é um tanque, e envolvendo o tanque nós temos o formato de um container, ok? Ele tem um comprimento de 6 metros e 58 centímetros, a largura de 2 metros 438 centímetros e a altura de 2 metros e 191 centímetros. A sua capacidade máxima, né, tem um peso de 19 toneladas e o volume de 23 metros cúbicos. É isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês aí para a preparação de vocês aí para os concursos públicos e para a carreira logística aí da área privada, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.